Fala Narniano, beleza? Que bom estar de volta e você já deve ter percebido que a gente está num cenário diferente. A gente vai fazer um vídeo hoje bem legal, bem interativo, bem diferente, super bem produzido para você. A ideia desse vídeo é fazer uma interação para a gente falar aí de 10 ditados ou versículos que se confundem. A gente não sabe quando é ditado, a gente não sabe quando é versículo. A gente vai descobrir, fazer um jogo aqui para você. Você que vai me dizer se é ou se não é um versículo, ok? Mas antes da gente começar o vídeo, queria te convidar aí a se inscrever no canal. Vamos bater a meta aí de alcançar 400 inscritos. Cara, falta muito pouco. Então me ajuda aí, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece de deixar o joinha, cara, não custa nada, é só você clicar nesse botãozinho. Clica agora, aproveita e clica agora, conto com a sua parceria, beleza? Então vamos direto pro vídeo. Como que vai funcionar? Eu vou falar pra você o texto ou expressão, vou te dar um tempinho aí, alguns segundos pra você ver se realmente é versículo ou se é expressão. Fica ligado, o primeiro deles é: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tempo. Não é versículo, é uma expressão, a gente ouve muito falar isso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora tenha algo parecido na Bíblia, ali no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 14, que diz assim: o Senhor sustenta aqueles que caem e apruma todos os que estão prostrados. Parece um pouco, mas ainda não é literal, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus, é só um ditado popular que acaba às vezes sendo reproduzido nas igrejas. Próximo: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tempo. É bíblico, é versículo. Está lá em Eclesiastes 6, versículo 9, que diz: mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Realmente, uma coisa ou você... Você tem algo que é garantia daquilo que você tem, então você pode contar somente com aquilo que você tem. Eu gosto muito do que o meu pastor diz, que é melhor o feito do que o perfeito, né? Então fica aí a reflexão, é bíblico, é versículo e tá aí pra gente refletir. Próximo, essa é clássica, talvez você já deve ter ouvido: diga-me com quem andas e te direi quem és. Tempo. Não é versículo, é uma expressão muito conhecida, muito popular, mas tem um embasamento bíblico que diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 29. Diz assim: o homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Em outras palavras, faz sentido. Diga-me com quem andas que te direi quem é. Faz, porque de certa forma, ou você influencia, ou você é influenciado no meio que você frequenta, né? Então, na geração em que vivemos, o mundo que vivemos hoje, muitos são produtos do meio. Então sim, é importante termos amigos que não nos levem por caminhos maus, né? Enfim, próximo. É dando que se recebe. Tempo. Versículo, é dando que se recebe, é também uma expressão, talvez você tenha ouvido como se fosse um versículo, mas não é. Embora esteja baseado em Atos, no capítulo 20, versículo 35, que diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Isso também fala de um princípio cristão chamado generosidade. Nós somos generosos por natureza, porque o nosso Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, por todos nós. João 3,16 diz que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que acredita nele não morra, mas tenha vida eterna. Então, se o próprio Deus deu, é porque ele nos ensina a dar. Luan, o que houve? Falou nada não? Tá. Próxima: olho por olho e dente por dente. Tempo. Clássica, talvez você tenha acertado, ela é versículo, está lá no Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 24, versículo 20. Ela fala realmente para o povo de Israel, na época que Moisés estava legislando o povo, trazendo as leis, e uma delas era: cara, se você ferir alguém, na parte que você feriu, você vai ser punido, castigado também na mesma medida. Então, se você feriu a pessoa por fratura você vai receber. Se você feriu por olho, arrancou o olho da pessoa, você também vai arrancar o olho. Dente por dente, ou seja, era literal aqui. Não era apenas uma metáfora, né? A gente usa isso hoje como um ditado popular para dizer que aqui se faz, aqui se paga, né? Então,
que é mais uma expressão, mais um ditado. Mas de fato, naquela época era literal. O Antigo Testamento aí, ele trazia essas leis para aquele povo, bem específico para o povo de Israel, ok? Próximo, gosto muito dessa. Os olhos são a janela da alma. Tempo. Não é versículo, embora pareça muito com o que diz lá em Mateus 6, versículo 22. E os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas os olhos são as janelas da alma, foi uma frase dita aí por Leonardo da Vinci e traz muito de verdade, né? Janela traz luz, se a janela está aberta, ela traz luz. Então, os seus olhos, eles são realmente uma abertura para trazer luz ou trevas, dependendo daquilo que você assiste, daquilo que você vê. Isso pode sim entrar e contaminar o seu corpo ou purificar o seu corpo. Através dos nossos sentidos, nós alimentamos a alma. Tem muita verdade nisso, mas não é bíblico, não é versículo, é apenas uma frase muito famosa e muito popular. Próximo. A mentira tem perna curta. Tempo. É versículo. A mentira tem perna curta. Está na Bíblia, lá em Provérbios 12, versículo 19, que diz: O lábio veraz, ele permanece para sempre, mas a mentira tem vida curta. Vida curta, perna curta, faz sentido. Então, sim, passou. É versículo, não é ditado popular. Você já deve ter ouvido sua mãe falar isso, seu professor falar isso. Mas aí, cara, a mentira tem perna curta. É uma verdade bíblica. A Bíblia é um livro que nos instrui a falar a verdade em todo o tempo. Cat Division, pega a visão. Próximo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Tempo. Tô me sentindo aí o Celso Portiolli, né? O Silvio Santos. Vai, ei, vai cá. É versículo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Olha como que está lá em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Diz assim: porque aqueles que semeiam ventos cegarão ou colherão tempestade. Uau! Quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é tanto uma verdade que tem a ver com o princípio realmente da colheita, né? Aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeia, geralmente essa colheita ela vem sempre maximizada, ok? Próximo. Os últimos serão os primeiros. Tempo. É versículo, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 30. Jesus ele fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele diz isso quando ele está falando que aquele que perder a sua vida por amor dele vai achar. E realmente o reino de Deus ele tem esses princípios de cabeça para baixo, né? São os princípios invertidos do reino de Deus. Quem perde a vida é que ganha. Quem morre é que vive. Então os últimos serão os primeiros. O reino dos céus ele é bem doido assim. Para finalizar, quem dá aos pobres empresta a Deus. Tempo. Versículo. Está lá em Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. É bem próximo, então passou. Quem empresta ao pobre, empresta a Deus. Então, cara, também fala do princípio da generosidade. É bíblico, talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. E realmente convém a nós, como cristãos, emprestar ao pobre e sermos generosos. Beleza? Espero que você tenha gostado. Reproduza esse vídeo aí no seu grupo pequeno, na sua célula, como um quebra-gelo, funciona bem legal aí. É um jogo, você pode ir pausando e deixando a galera aí ter as experiências dela. Dê pouco tempo para ninguém pesquisar na Wikipedia, tentar responder de cabeça. Obrigado por ter assistido. Então sai das redes sociais, sai do Instagram, sai do YouTube e vai correndo para Nárnia ainda hoje. Valeu!